Em relação ao Banco do Brasil e também ao Santander, eles tiveram recomendações elevadas. No caso Santander, a recomendação ainda é neutra, nem compra nem venda. Agora, Banco do Brasil teve recomendação elevada para compra. É por isso que as ações subiram mais de 4%, algo bastante atípico no último pregão da sexta-feira. No caso Santander, a recomendação foi do BTG Pactual. Já no caso do Banco do Brasil, foi o Bradesco BBI, que é a operação de investimentos do Bradesco. O preço-alvo do Santander SAMB 11 seria R$ 28,00 para o BTG Pactual, mas isso alvo em 12 meses, porque a recuperação do ROI do Santander deve acontecer num prazo um pouco mais longo. Já no caso do Banco do Brasil, o Bradesco disse que o Banco do Brasil é uma fortaleza, com valuation atraente demais para ser ignorado. Preço-alvo, R$ 60,00. Que de fato é o preço justo do Banco do Brasil. Eu concordo com esse preço justo. Só que você precisa comprar bem abaixo do preço justo, principalmente empresas de valor e uma estatal, como é o caso do Banco do Brasil. Benjamin Graham buscava descontos ideais de 50%, 40%, 50%, e aqui o desconto seria de 30%. Então quer dizer que a ação já não está com grande desconto, uma grande margem de segurança assim. Significa que você vai se dar mal comprando o Banco do Brasil agora? Não, pensando em longo prazo principalmente. Mas como eu disse, empresas de valor que não tende a crescer mais tanto, você precisa exigir um dividendo enorme, além do risco político associado ao Banco do Brasil, que não é tão elevado quanto Petrobras, mas ainda assim existe. Então o dividendo precisa ser muito alto mesmo, razão pela qual eu exijo no mínimo 10% de yield em Banco do Brasil. E se você comprar Banco do Brasil a 48 ou até 50, dificilmente, de acordo com as projeções de guidance atuais, você terá um yield de 10%. Por que eu digo isso? Primeiro, que aqui você já tem um dividend yield passado denotando abaixo de 10 nesses preços. Segundo, que se olharmos aqui para a última projeção de guidance do Banco do Brasil, ele espera ter um lucro líquido ajustado de até 37 bilhões, esse é o máximo. Então entenda, é preferível você não ir pelo máximo, mas pelo meio termo, que seria algo em torno de 35 bilhões, entre 33 e 37. De tal modo que no ano de 2023, nós teríamos um lucro de 35 bilhões. É isso que nós devemos projetar. Mas qual seria o dividendo que será distribuído? É o lucro líquido vezes a taxa de payout, que é de 40%. Logo, nós teríamos aqui um dividendo por ação de quanto? Simplesmente que eu faria 35 bilhões vezes 40%, que é a taxa do payout. Eu chego ao quê? 14 bilhões de reais que serão distribuídos aos acionistas. Agora eu preciso chegar no indicador chamado DPA, que é o dividendo por ação. Como que eu faço isso? Eu divido esse dividendo pela quantidade de ações em circulação no mercado financeiro do Banco do Brasil. Então é esse valor dividido pelo número de ações. E qual o número de ações? O número de ações do Banco do Brasil é de 2,8 bilhões. Logo, qual seria o DPA aqui? Eu vou pegar o lucro que será distribuído e vou dividir pelo número de ações. Eu chego a 4,88. Essa seria uma projeção de dividendos interessante. Portanto, se você exigir pelo menos 10% de preço teto, você teria o quê? Você teria igual ao dividendo por ação dividido por 10%. Você chegaria a um preço teto, então, de R$ 48,85. Esse seria o preço teto máximo que você poderia ter aqui em Banco do Brasil, exigindo-se essa margem de segurança. E eu prefiro ir por esse caminho mais conservador, principalmente porque o banco aumentou sua projeção de provisões, porque teve algum impacto da Americanas aqui nos seus balanços. Por isso é importante ser um pouco mais conservador. Eu, que já tenho uma posição muito grande, prefiro ficar com uma margem de segurança maior. Por isso que meu preço teto é 45. Por quê? Porque eu exijo 10% sobre o mínimo projetado do banco, que seria 33 bilhões. Se eu mudar aqui, como eu fiz todos os links, já muda aqui para 46. Eu fico com 45. Mas você pode sim ficar ali com 48. Você que ainda não tem uma grande posição no banco. 48,85 é exatamente o preço que estamos negociando Banco do Brasil agora. Então não há mais margem de segurança. Cuidado com a sardinhagem de não comprar muito nesses momentos que todos estão recomendando compra. Compre ao som dos canhões. Então agora é momento de ir muito devagar, comprar pouco Banco do Brasil. De qualquer forma, o ROI do banco deve permanecer em 20%, o que é excelente. Empresas que entregam um ROI de 20%, empresas financeiras, tendem a te dar um retorno no longo prazo de 15 a 20% de retorno total ao acionista. Porque basicamente o ROI é o retorno que você tem da empresa, logo é o retorno que você pode esperar no longo prazo da empresa. Isso quer dizer o quê? Uma empresa que consegue manter consistentemente um ROI de 20% no longo prazo, ela deve te dar uma rentabilidade de dividendos mais valorização próxima de 20%. É o que se espera. Por isso sim, excelente empresa, desde que você pague bons preços. E repito de novo, o preço justo é R$ 60. Por quê? Muito simples.
Vamos olhar para o histórico de indicador preço ou valor patrimonial do banco. Ele costuma negociar acima do seu valor patrimonial. O valor patrimonial da ação hoje, R$ 56,57. Então, R$ 60 facilmente seria um preço justo de Banco do Brasil. E quer uma prova de que no longo prazo o tamanho do ROI médio costuma se refletir no retorno ao acionista? Vamos pegar o caso de Itaú, Itubi 4. No caso, qual foi o retorno que o Itaú entregou em 10 anos? 455%. Portanto, qual foi a taxa anual desses 455% entregues pelo Itaú? Podemos usar essa fórmula aqui, da taxa equivalente. Então, como é que fica? 1 mais o I é de taxa. Qual é a taxa que nós temos? Nós temos a taxa de 455%, retorno em 10 anos, que vai ser elevado. Esse Q e esse T é de período, que na matemática financeira, na verdade é N, mas aqui é para fins didáticos. O Q eu coloquei como o prazo que você quer. Qual o prazo que você quer? Para um ano, nós queremos saber a taxa anual, para compararmos ali com o ROI histórico e médio do Banco Itaú. Prazo que eu quero, 1 ano, eu quero a taxa anual. Prazo que eu tenho, 10 anos, menos 1. O menos 1 é para tirar o 1 da fatoração. Portanto, simplesmente colocamos aqui o sinal de igual e damos um Enter. E agora, transformamos na forma percentual, clicando aqui. Aí eu clico aqui mais 2 vezes, para ter 2 casas decimais após a vírgula. Taxa anual, 18,69%. Esse foi o retorno que um acionista de Itaú teve com valorização mais dividendos, reinvestindo dividendos. Mesmo com esse dividend yield baixo. Portanto, não olhe só para dividendos. O ROI acaba sendo mais importante. E qual foi o ROI médio do Itaú nesse período? Veja essa linha, 19,57%. Veja a aproximação com essa taxa de rentabilidade anual. Portanto, é o que eu estou dizendo, empresas com ROI altíssimo, desde que estejam negociadas a bons múltiplos, costumam ser um excelente negócio, porque elas vão te entregar esse retorno que acaba entregando no ROI, que é o retorno do seu patrimônio líquido, é o retorno da empresa. Então é isso que você pode esperar de retorno da empresa. Portanto, sim, Itaú, embora não esteja pagando bons dividendos, foi um excelente investimento no longo prazo. Isso não significa que vai continuar. Mas o fato é que tanto Itaú quanto o Banco do Brasil estão entregando esse ROI espetacular e por isso gera todo esse interesse dos investidores e essas recomendações de compra. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem conteúdos exclusivos e se você se tornar membro Mirai Avançado, você tem conteúdos de opções. Iniciei recentemente agora. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do Absoluto Zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Na sua visão, Banco do Brasil está barato? Como eu disse, você que tem pouca posição na empresa, faz sentido sim comprar até no máximo R$50. E nós vimos que R$ 48,85 seria um retorno mínimo de 10% de dividend yield que você exigiria hoje. Por isso, para pequenos aportes, pensando em longo prazo e com eventual manutenção desse ROI de 20%, Banco do Brasil ainda está barato. Mas para grandes aportes, é preferível ir com cautela. Essa é a minha visão pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!